Curso de Edificação Espiritual, aula 16, Adversidade ou Batalha Espiritual, parte 2. Prosseguimos no item ponto 6, Endemoniamento ou possessão demoníaca. O que é? É uma forte influência maligna nas atitudes e pensamentos de alguém, ou é literalmente a possessão do corpo por um demônio. A pessoa perde totalmente o controle sobre si. Quando o indivíduo volta à consciência, não lembra do que houve, mas há relatos da pessoa ter se sentido aprisionada como que em uma caixa, enquanto assiste ao demônio agindo em seu corpo. Para conhecimento, um cristão não pode ficar endemoniado, pois o seu corpo já é templo do Espírito Santo. Pode ocorrer a possessão no processo de conversão que ainda não atingiu o nível do culto racional. O arrependimento das obras mortas, no entendimento da própria pessoa, conforme 1 Coríntios 3,16 diz: Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Item 2. Causas do endemoniamento ou possessão demoníaca. Quando uma pessoa permite que o seu coração seja guiado por algum pecado habitual, sem arrependimento. O contato com as obras das trevas, como pactos de bruxaria, religiões de umbanda, quimbanda, espiritismo, satanismo e todo tipo de ocultismo. Através de maldições, feitiçarias e também por presentes consagrados aos demônios. Subitem 3. Os sintomas do endemoniamento. Enfermidade física, como inaptidão para falar, sintomas de epilepsia e cegueira. Temos a referência bíblica de Lucas 13, do 10 ao 13, para exemplificar. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Também um sintoma seria a capacitação para fazer o mal, como no caso de Judas Iscariotes, e poderes sobrenaturais como a adivinhação. Temos o relato de Atos 16, do 16 ao 18, que diz: Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Um outro sintoma, no subitem 4, é a força sobre-humana. Conforme Marcos 5, do 2 ao 4, há o seguinte relato. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhes havia sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Como expulsar um demônio? Item 6.4. Subitem 1. Jesus repreendia diretamente o inimigo, conforme Marcos 1, do 23 ao 27, que diz: Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus falou: Cale-se e saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto?
um novo ensino? E com que autoridade? Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Subitem 2. Quando um demônio incorpora uma pessoa, deve-se repreendê-lo, fazendo com que fique amarrado, com as mãos para trás, para não ferir pessoas nem quebrar coisas. Pode-se também perguntar ao espírito como ele conseguiu entrar na vida da pessoa, mas os demônios podem mentir, então seguro mesmo é repreender as suas obras e expulsá-lo da vida da pessoa em o nome de Jesus, conforme Marcos 16:17 diz. Esses sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. A pessoa que estiver expulsando um demônio deverá ser um cristão verdadeiro, discípulo de Jesus. Caso contrário, não adiantará usar o seu poderoso nome. Temos o relato de Atos 19, do 13 ao 16, para prestarmos bem atenção nisso. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos do sacerdote Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Item 6.5. Como proceder depois da libertação de alguém. Subitem 1. Confirmar a libertação pedindo que a pessoa diga que Jesus Cristo veio em carne. Caso ela não consiga repetir isso, torne a orar, pois o demônio está ali escondido para não sair. Sua oração deverá ser uma oração ungida, guiada pelo Espírito Santo. É provável que a pessoa vá rosnar, virar os olhos, se debater. Quando você suspeitar que o demônio saiu, deverá conversar com ela, tentando novamente que confesse que o Senhor Jesus Cristo veio em carne. Temos o texto para embasar com o 1 João, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, que diz: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Subitem 2. Convidar a pessoa a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, conforme Romanos 10:9, que diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Subitem 3. Convidar a confessar os pecados, se arrepender e mudar o estilo de vida, conforme Mateus 12, do 43 ao 45, que diz: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Subitem 4. Caso tenha ocorrido envolvimento com as obras das trevas, como ocultismo, satanismo, espiritismo, é necessário orar, renunciando em voz alta aos vínculos com as trevas e com o diabo e quebrando as suas obras pela fé. Subitem 5.
eliminar da casa da pessoa todos os pertences consagrados ao diabo, que são como uma porta de entrada para os demônios, como CDs, equipamentos consagrados ao diabo, materiais pornográficos, roupas de benzedeira, imagens de santos ou ídolos, símbolos da sorte como yin-yang, trevo de 4 folhas, amuletos. Além desses objetos, existem ainda outros que podem ter sido dados como presentes, mas que também foram consagrados ao diabo. Nesse caso, devemos orar e pedir que o Espírito Santo nos revele o que ainda está em oculto. Subitem 6. Após todos esses passos, é preciso que a pessoa se encha das coisas de Deus, procurando estar frequentemente em contato com os irmãos, com pessoas que também confiam no Senhor, frequentando cultos, a célula e os estudos da palavra. Instruí-la a ouvir louvores também é importante, pois o louvor a ajudará a ocupar a sua mente e a aprender a amar o Deus a quem deseja servir. Item número 7. O ataque à igreja. Além do inimigo atacar de forma individual, ele também planeja estratégias contra a igreja, como um todo, de maneira local, regional, nacional e até globalmente. Subitem 2. Algumas das estratégias de longo alcance do inimigo contra a igreja são: a rebeldia. A rebeldia na igreja é uma arma muito usada pelo diabo. Rebelar para dividir, dividir para atacar com força e atacar para destruir. Essa é uma estratégia de caça. Devemos sempre buscar a unidade da igreja, preferindo calar a criticar. Confrontar quem age mal com sinceridade e com apoio das Escrituras, reprimindo rapidamente um comentário crítico de um irmão, respeitando as autoridades por Deus estabelecidas e agindo sempre em submissão à palavra de Deus. Subitem 2. As seitas e as heresias dentro da igreja. O diabo desvia o homem de Deus através do engano na cultura das civilizações. São chamadas seitas ou doutrinas distorcidas e heresias, que são religiões criadas para afastar o homem de Deus e o aproximar da idolatria e adoração a demônios. Subitem 3. O ataque às famílias. A destruição das famílias e dos padrões de Deus através da influência da mídia, como novelas, seriados, filmes, músicas e revistas, o adultério, a pornografia, os endividamentos, o conceito de divórcio sendo alargado, a inversão de papéis e a falta de disciplina para com os filhos tem sido muito usado pelo inimigo para destruir as famílias. As ações dos grupos satanistas são objeto do subitem 4. Invocações e pactos espirituais feitos a fim de destruir a igreja. Eles usam também as estratégias de infiltração nas lideranças das igrejas para desviar o foco de Cristo para outras coisas, como a bênção da prosperidade, para a fé em campanhas, para a fé no poder do nome da igreja, para o uso de amuletos ungidos, para o comércio, ou mesmo para o simples esfriamento espiritual de uma comunidade ou denominação. Subitem 5. Ações nacionais e governamentais contra a igreja, que são chamadas de perseguições. Podemos ter uma ideia de como ocorrem as perseguições e como são os seus começos. Começam no campo legislativo. A repressão da liberdade de culto ou controle excessivo da abertura de novas igrejas, fixando o número por cidade, fixando os horários, as leis que obrigam o fornecimento de dados dos participantes da igreja, também na aprovação de leis que elegem uma religião para o Estado, como o budismo,
o hinduísmo ou o islamismo. Quando isso ocorre, o indivíduo passa a nascer com aquela determinada religião e a conversão para o cristianismo, a partir daí, se torna um crime de apostasia, com penas de multas, exclusão da sociedade, da comunidade, prisão e até morte. No campo do judiciário, quando os cristãos passam a ser preteridos nos seus interesses ou vistos como perturbadores da ordem, quando os juízes passam a negar direitos aos cristãos que foram vítimas de crimes. No campo do poder executivo, quando as polícias começam a prender e a desrespeitar direitos dos indivíduos pelo fato de serem cristãos, quando passam a fiscalizar o que está sendo pregado durante os cultos e quando as políticas públicas de habitação, empréstimos ou incentivos passam a ser negados aos cidadãos por conta da religião cristã. Item número 8. Ferramentas e atitudes para combater o inimigo no reino do Espírito. Subitem 1. Fechar as brechas. Importa que busquemos a presença do Senhor e seu direcionamento. Encher a mente da palavra de Deus, rever constantemente os hábitos para que sejam coerentes com a vontade do Senhor. Uma batalha não será vencida se houver pecados ocultos, sem arrependimento, ou um caráter não transformado. O amor pela velha vida. Uma retaliação pode acontecer quando não há o preparo para o combate. É muito útil pedir ao Senhor que sonde o nosso coração e revele se existem brechas a serem fechadas pela oração de confissão e também pela mudança, conforme Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim conduta ou algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Subitem número 2. Para combater o inimigo, o nome de Jesus. Aprendemos nas Escrituras que se usarmos o nome de Jesus, teremos o poder sobre todas as forças malignas, conforme Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Subitem 3. Usar a arma correta. É a atitude espiritual. Quando nos encontramos numa batalha, a reação mais natural em nós é procurar combater com armas naturais. Quando uma pessoa nos ofende, nós revidamos. Quando uma doença nos ataca, nós procuramos de médico em médico a cura. Quando uma situação na justiça não se resolve, gastamos todas as nossas energias e recursos para resolvê-la. Devemos compreender que quando a luta é espiritual, devemos combater com armas espirituais. Subitem 4. As armas espirituais. Conforme Efésios 6, do 11 ao 18, que diz: Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
A palavra nos ensina, por figura de linguagem, as armas que podemos nos munir perante um ataque espiritual, conforme o texto lido acima. São elas, veremos uma por uma. 1. O cinto da verdade. É necessário haver sinceridade em nós para com Deus e integridade perante os homens. O cinto era usado pelos guerreiros para prender toda a armadura, toda a roupa. Dessa forma, se o guerreiro perder o cinto, estaria comprometendo a sua armadura. Do mesmo modo, no mundo espiritual, caso falte verdade em nós, estaremos totalmente vulneráveis perante as trevas. 2. A couraça da justiça. A couraça era uma túnica comprida, feita de couro ou alguma fibra resistente, e depois, na era do bronze, consistia em centenas de pequenas peças sobrepostas de metal unidas, como escamas de peixe costuradas na superfície da túnica de tecido ou de couro. Espiritualmente, significa que devemos ter os nossos pecados, por menores que sejam, cobertos com o sangue de Jesus, que trouxe a justiça, a justificação para a nossa vida, através do seu sangue. A nossa proteção vem com a confissão e o arrependimento dos nossos pecados a cada vez que pecarmos. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz. É o subitem 3. A fim de andar longas distâncias, em meio a muitas armadilhas, os soldados usavam fortes calçados para cumprir sua missão. Isto quer dizer que, aonde quer que formos, a nossa missão é levar a verdadeira paz, que é a reconciliação de Deus com os homens, por meio do seu Filho Jesus, que é a mensagem central do Evangelho. Subitem 4, o escudo da fé. A palavra nos adianta que somos mais que vencedores, portanto é correto entrarmos em batalha com convicção, com fé de que o nosso Deus é grande, é todo-poderoso e que peleja por nós. Temos o versículo de Lucas 10:19 que diz: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Subitem 5, o capacete da salvação. A cabeça é a parte mais vulnerável do corpo. De fato, a mente é a área onde mais o inimigo procura atacar. É com a nossa mente que aceitamos a salvação de Cristo e com a nossa mente escolhemos não pecar mais e repreendemos os maus pensamentos. Conforme o texto de Atos 4:12, vemos: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Subitem 6, a espada do Espírito. A espada é a própria palavra de Deus. É com ela que atacamos as obras das trevas. Quando Jesus foi tentado no início do seu ministério, ele combateu o inimigo diretamente com as Escrituras. É importante o contato com a palavra, a fim de que diante do inimigo estejamos fortalecidos por ela. Na hora do combate, é a palavra de Deus proferida em meio a uma oração cheia de fé que irá nos fazer vencedores contra as ciladas do inimigo. Subitem 7, vigiar e orar. Sempre alerta. Nunca sabemos quando o inimigo irá atacar. Isso é fato. Não podemos controlar. Quanto mais rápido for identificado um ataque, mais rápido poderemos tomar atitudes espirituais para combatê-lo. Item 8.5, o jejum. Subitem 1, o espírito. O jejum fortalece o nosso espírito, potencializa a oração e nos ajuda a ouvir mais claramente a voz de Deus, pois a carne milita contra o espírito. Gálatas 5:16 e 17 diz: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Subitem 2, a necessidade.
O jejum é uma forma de demonstrar a Deus a nossa grande necessidade da sua ajuda, conforme Esdras 8:21, que diz: Ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Subitem 3, a consagração. O jejum é muito utilizado quando uma missão espiritual está para começar. Antes de começar o seu ministério, Jesus jejuou por 40 dias, como forma de consagração. Lucas 4:2 diz: Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Subitem 4. Além de Jesus, também Moisés, Davi, Esdras, Neemias, Daniel e Paulo jejuaram 40 dias antes de começar os seus ministérios. Subitem 5. A libertação. Em lutas espirituais, é muito importante jejuar. Mateus 17:21 diz: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Subitem 6. As atitudes. O jejum deve abranger todas as atitudes e não apenas a abnegação alimentar. Isaías 58:6-7 diz: O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Não é correto jejuar se ainda existem pecados e hábitos pecaminosos sem arrependimento, conforme 1 Samuel 15:22, que diz: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Subitem 7. A discrição. O jejum não deve ser usado para causar boa impressão nos outros, conforme Mateus 6:17-18, que diz: Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê no secreto, e o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Item 8.5.8. Os tipos de jejum. Subitem 1. O jejum normalmente é de alimento, conforme Daniel 10:2-3. Naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Subitem 2. Pode ser parcial, só comida, ou completo, sólidos e líquidos. Esther 4:16, parte A, diz: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais nada por 3 dias, nem de dia nem de noite. Subitem 3. Outros tipos de jejum. Pode também ser abstenção de algo que é desejo da carne, como horas em frente à TV, novelas, redes sociais, leituras ou conversas inúteis, fúteis, conversa fiada, fofoca, jejum de falar muito, jejum de fazer compras desnecessárias. Subitem 4. A peridiosidade. Pode ser o dia todo ou uma parte do dia. O mais importante é considerar o Senhor neste tempo separado para Ele, no silêncio meditar na sua palavra, buscar a sua face e agradar-se apenas da sua presença, conforme Salmos 37:4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Essa foi a aula 16. Agora prossigamos para as atividades. Bom trabalho!